Fala galera do YouTube, eu sou Pedro Henrique, né? Pedro Henrique aqui do canal Yeshua, e hoje nós vamos fazer um pequeno comentário, né, meus amados, sobre um versículo. Se encontra no livro de Mateus. Aqui. Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 21. Mateus capítulo 21, versículo 21. Que o versículo 21 é o principal, né? É o chave, mas a gente vai falar do versículo 18 até o 22. Então, recapitulando, né? Mateus capítulo 21, versículo 18 ao 22. Que tem por título: Jesus diz aos discípulos que eles podem pedir qualquer coisa. Diz assim o versículo 18: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se esse monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. O 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E, meus amados, a gente leu um versículo que se encontra no livro de Mateus, né? Mateus, que também era conhecido como Levi, que a própria Bíblia, se eu não me engano, ela vai dizer que Mateus era um cobrador de impostos. A Bíblia diz, né, que Jesus ele viu Mateus e ele disse: Vem, segue-me, né? Segue-me, ele disse para Mateus. E Mateus deixou tudo para trás e começou a seguir Jesus. E naquela época, os cobradores de impostos não eram vistos como pessoas boas, né? Eram vistos como pessoas, sei lá, não sei, tipo como um político é visto hoje em dia, sabe? Não muito bem. Não tinha uma visão muito boa. E aí, ele era um cobrador de impostos, né? Ele era judeu. E o objetivo dele nesse livro era provar para os judeus que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mateus ele começou a escrever essa carta. E o objetivo dele, escrevendo essa carta, era provar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias. Não é à toa. Qual é a maior prova disso, Pedro? A maior prova disso é que logo no capítulo 1 do livro de Mateus, ele vai começar falando sobre a genealogia de Jesus, que começa em Abraão, Davi, né? Começa em Abraão e termina em Jesus. Ele vai dizendo: tome, até chegar em José. Porque existe uma profecia que dizia que o Messias ele viria da casa de Davi. E o que acontece? Ele provou que Jesus ele vinha da casa de Davi, né? Porque José, o esposo de Maria, ele é da descendência de Davi. Então, ele é da casa de Davi, né? E ele começou o livro provando para os judeus que ele era o Filho de Deus, né? Então, esse era o objetivo principal. E aqui nessa passagem, né? Ele vai dizer, no versículo 18, diz assim: E de manhã, ele está se referindo a Jesus. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. Aí a gente fica meio assim, aéreo, né? Voltando para a cidade, que cidade? Jesus teve fome, sim, voltando para que cidade? É só voltar alguns versículos. Olha aqui, o 16. Ele diz assim: E disseram-lhe, ouves o que estes dizem? E Jesus disse-lhe: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas, peito que tirastes. Ele diz assim, Jesus, o título do mesmo capítulo, né?
um título antes. Diz assim: Jesus novamente purifica o templo. Que templo? O templo de Jerusalém. Então, e no 17 diz assim: e deixando-os, saiu da cidade, de uma cidade, para Betânia. E ali passou a noite. Eles prestam atenção, ele estava em Jerusalém. Fazendo nessa outra passagem aqui, que é essa questão de purificar o templo. Em Jerusalém. O 17 diz assim: e deixando-os, Jerusalém, saiu da cidade de Jerusalém para Betânia. E ali passou a noite, em Betânia. Jesus passou a noite em Betânia. Aí o 18 diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Ou seja, Jesus tinha passado a noite em Betânia e ele estava voltando para Jerusalém. Que é quando acontece essa passagem, né? Aí diz assim: teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Ou seja, Jesus olhou para a figueira e só viu folhas nela. Ele não viu outra coisa, ele só conseguiu ver folhas. Ele não conseguiu ver frutos, só viu folhas. Ele estava com fome, ele queria o quê? Comida, queria o fruto. Queria figos, né? Mas ele só achou folhas. Era inútil de certa forma, né? E ele disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Quando Jesus ele diz isso: nunca mais nasça fruto de ti. Por que vocês acham que Jesus fez isso? Será que ele fez isso porque ele estava com raiva? Ele estava com fome, e aí ele chegou perto da figueira e ele ficou com raiva, né? Porque não tinha figueira, ele disse: infeliz também, nunca mais vai nascer nada de você. Não, irmãos, não é isso não. Jesus, ele fez isso para mostrar uma coisa ao povo de Israel. Ele queria ensinar uma lição para aquele povo, né? Jesus ele não estava com raiva daquela figueira porque ela não tinha fruto nenhum para ele. Ele estava mostrando o quanto ele estava indignado com a situação do templo de Jerusalém naquela época. Porque aí você diz assim: meu Deus, o que é que tem a ver o templo com a figueira com o templo? É porque assim, meus amados, o templo naquela época, assim como a figueira, Jesus ele está comparando. Assim como a figueira, o templo ele parecia ser uma coisa, mas ele não era aquela coisa. Era só uma falsidade, um fingimento. Não existia sinceridade. Da mesma forma que a figueira parecia ser boa, bonita, verdosa, mas não tinha fruto nenhum, não tinha o que importava para Deus, não tinha. O templo naquela época tinha adoração, tinha sacrifício, mas não era de coração. Não tinha o que Deus queria, não tinha sinceridade na adoração, né? E é essa mensagem que Jesus também vai passar para nós aqui nesse momento. Ele está ensinando a mim, está ensinando a você sinceridade. A sinceridade é uma coisa muito importante. É claro que a gente tem que ter cuidado, né? Também não vai ser tão sincero que machuca. Mas isso não quer dizer que você tem que ser mentiroso, você tem que ser sincero, mas equilibrado, né? Que também é uma coisa que a gente vai falar num próximo vídeo aí, em um outro versículo. Então ele estava falando sobre a importância de ser sincero. Existe uma grande importância na sinceridade. A gente tem que ser sincero porque isso agrada ao nosso mestre, né? E Jesus, ele é o nosso Kyrios. Existem dois tipos de senhores: o Kyrios e o déspota. O Kyrios era um tipo de senhor que ele tinha um escravo, um servo. E esse servo ele tinha que viver para agradar a ele. Tudo para que o servo fazia era para agradar o Kyrios. E tinha o déspota, que o déspota, o servo também tinha que agradar a ele, só que o déspota, ele pagava o seu servo. Jesus, ele é o nosso Kyrios, entendeu? Ele não tem essa questão de pagar, mas a gente tem que ter esse esforço para agradar ele. E se a sinceridade não agrada ao nosso mestre, não podemos fazer. A gente tem que obedecer a Bíblia, tem que seguir o exemplo de Jesus, né?